Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STJ que analisou se uma concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos por uma pessoa que estava andando na estrada e sofreu um acidente porque tinha um animal na pista. Será que a concessionária responde pelos danos sofridos por essa pessoa, pelos danos que foram causados ao veículo e eventualmente até à pessoa por causa do acidente? Ou será que a responsabilidade é do dono do animal que permitiu que o animal fugisse para a pista? É essa decisão que a gente vai analisar hoje e vocês vão verificar que os fundamentos que foram utilizados pelo STJ são fundamentos que, no meu entendimento, devem ser utilizados para qualquer outra situação que envolva acidente na pista, seja com animal, seja com qualquer objeto presente na estrada, na rodovia. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP, doutoranda pela FADISP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Antes da gente começar a análise dessa decisão, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse tema. A gente tá chegando perto dos 1000 inscritos, eu conto muito com a sua ajuda que gosta do conteúdo produzido aqui no canal. Bom, só algumas ressalvas. Esse acórdão que eu tô analisando é um acórdão que foi disponibilizado em notícias, no Migalhas especificamente, ainda não foi publicado no processo, porque esse julgamento ocorreu no dia 21 de agosto de 2024 e eu estou gravando hoje, dia 22 de agosto de 2024. Então, na data da gravação desse vídeo, ainda não houve a publicação do acórdão, mas como foi por unanimidade, eu imagino que a versão final da decisão não vai mudar muito do que consta nessa versão que a gente está analisando aqui para o vídeo de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Esse caso, ele chegou no STJ por meio de um recurso especial interposto por uma concessionária, num caso que um automóvel colidiu com um animal na pista de rolamento e foi reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária pela falta do serviço evidenciada em razão da omissão do dever de vigilância e de prover as condições de tráfego seguro. Então, essa concessionária ela foi condenada a indenizar esse motorista que sofreu esse acidente por conta do animal na pista. E aí, a concessionária, insatisfeita, interpôs o recurso especial, alegando algumas violações, e a mais relevante aqui para a nossa análise é a alegação de violação ao artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2 do CDC, porque ela vai dizer que não existe nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o acidente sofrido pelo usuário na rodovia, e que a culpa por esse acidente seria do dono do animal que ingressou na pista. Então, toda vez que a gente está falando de responsabilidade civil, a gente tem que ter presente 3 requisitos: um ato, uma conduta ilícita, um dano decorrente dessa conduta ilícita, que representa o nexo de causalidade. Então, ato, dano e o nexo causal entre esse ato e esse dano. E aí, nesse caso, foi uma omissão da concessionária que não verificou que tinha um animal na pista e não tomou as medidas cabíveis para impedir que aquele animal entrasse na pista e, assim que ele entrou, ele fosse retirado. Enfim, esse recurso especial ele foi admitido pelo STJ e ele foi incluído para ser julgado como recurso especial repetitivo diante da relevância da questão em discussão. Bom, o ministro relator ele vai começar o voto dele afirmando que a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público pelos acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas pistas de rolamento vem sendo reconhecida por ambas as turmas de direito privado desta Corte de Justiça, aplicando-se a teoria do risco administrativo. Inclusive, essa teoria decorre do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que prevê que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, se uma concessionária ou se até uma pessoa jurídica de direito público comete um ato ilícito, ela é obrigada a ressarcir pela responsabilidade objetiva, se ela causou danos em decorrência disso, e ela pode depois exercer um direito de regresso contra o responsável efetivamente por aquele dano, ou seja, o preposto, a pessoa, o agente público que de fato foi responsável, pessoa física, por aquele acontecimento.
E o ministro também vai dizer que, com relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor nessas relações entre usuário e concessionária, também já foi reconhecida em diversas oportunidades pelo STJ e que isso decorre, inclusive, de uma previsão legal expressa da sua aplicação no CDC, que vai falar no artigo 22 que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. E também vai falar que a própria lei que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos faz menção expressa ao CDC, falando que, sem prejuízo do que está disposto no CDC, são direitos e obrigações dos usuários, e aí traz as suas previsões. E aí ele vai, para demonstrar isso, citar alguns precedentes, tanto da terceira turma, que vai já mostrar que vem reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias em caso de animais na pista, quanto a quarta turma, adotam esse mesmo entendimento. E vai citar aqui esses julgados anteriores ao julgamento desse recurso especial repetitivo. E esses julgados anteriores vão adotar basicamente o fundamento que eu falei, do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que fala que a responsabilidade objetiva da concessionária baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causalidade entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou ainda em caso fortuito ou de força maior. Então, só nesses casos que é possível excluir, afastar a responsabilidade objetiva. E aí, nesse caso, o ministro vai seguir no voto dele, mostrando por que não está presente nenhuma dessas hipóteses. Porque a concessionária muito bem pontua no seu recurso especial um precedente do STF, que a gente também já analisou aqui no canal, que é o tema 362, achei muito interessante. Ela trouxe esse tema 362 do STF, porque nesse tema julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ele vai dizer que não se caracteriza a responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. Então, o que a concessionária vai falar basicamente? Olha, se naquele caso o STF entendeu que o Estado não tem responsabilidade objetiva, porque não existiria nexo causal entre a fuga e o crime praticado, e os danos sofridos pela vítima do crime, nesse caso também não existe nexo causal entre um animal na pista e os danos, o acidente que o motorista do automóvel sofreu. E alguma ação ou omissão da concessionária. Só que eu fiz muitas críticas, inclusive, a esse tema quando eu analisei. Eu vou deixar, ele vai aparecer aqui em cima, esse julgamento do STF que eu analisei, porque eu entendo que existe sim nexo causal entre a fuga de uma pessoa que estava presa e deveria estar presa e o crime que ela pratica após ter conseguido fugir da prisão. Mas o STJ vai justificar por que esse entendimento não se aplica nesse caso. E ele vai dizer que aquele caso concreto foi afastado o nexo de causalidade porque se entendeu que não existiria um nexo direto entre a omissão do Estado, que não conseguiu impedir a fuga, e a prática do crime pelo foragido, porque teria ocorrido um tempo muito grande entre o crime e a fuga, então não foi algo que a pessoa fugiu e logo cometeu o crime. Ela ficou um tempo foragida e só depois praticou o crime, e também tinha uma superveniência de causas, porque ela não praticou aquele crime sozinha, era uma quadrilha, então ela praticou com outras pessoas. Então esses foram os fundamentos que o STF utilizou, e eu explico isso muito bem no vídeo que eu analisei esse outro julgado, esse outro precedente. Foram os fundamentos que o STF utilizou. E aqui, nesse caso, ele vai falar que não aconteceu nenhum desses fatos supervenientes no caso do animal na pista. Nos casos de acidentes provocados pelo ingresso de animais nas rodovias, esses fatores determinantes não se fazem presentes. Se os animais ingressaram na pista pouco tempo antes do acidente, não se verifica o intervalo que aconteceu entre a fuga do preso e a prática do crime. E mesmo que ele já tivesse um tempo considerável na pista, isso ainda demonstraria ainda mais, na verdade, a omissão das concessionárias, porque ela teria que ter verificado que tinha um animal na pista e retirado esse animal da pista. Além disso, não se cogita, em tese, a superveniência de fatos que contribuam para a ocorrência do evento danoso. Aí ele vai citar um outro precedente do STF,
que esse eu não analisei, eu vou ficar de analisar depois, que reafirmou a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços com base na teoria do risco administrativo. Então, esse é um outro tema na qual essa teoria ficou ainda mais ratificada pelo STF, mas eu ainda não analisei, então fico de analisar aqui posteriormente. Afastados esses argumentos, essas alegações da concessionária, o ministro vai continuar justificando porque que ele entende que a concessionária, nesse caso, tem sim responsabilidade objetiva e que não tem nada que afaste essa responsabilidade. Porque nos casos que envolvem esses acidentes em rodovias, ainda que as rodovias sejam extensas, as atividades de fiscalização, sinalização, manejo e remoção de animais das pistas de rolamento são desenvolvidas em espaço determinado e inalterável. Ademais, como o ingresso de animais na pista é previsível, deve ser observado o princípio da prevenção. E aí ele vai citar algumas doutrinas. E, gente, isso é muito interessante porque também vai de acordo com um outro precedente do STJ, eu não lembro se é o tema 566, mas eu também já analisei, que fala sobre a responsabilidade objetiva da instituição bancária. Vou deixar aqui em cima também, para caso você queira assistir, vou também deixar na descrição do vídeo. Mas nesse momento, quando ele fala da responsabilidade objetiva da instituição financeira por conta de fraudes bancárias, o STJ fala que só é afastada a responsabilidade objetiva quando comprovado uma questão de força maior ou um fortuito externo. E isso só ocorre, de acordo com o entendimento do STJ nesse precedente, quando se trata de fato imprevisível e inevitável. Nesse caso, animais na pista, na rodovia, é super previsível, tanto que na rodovia tem até sempre placas, cuidado, animais na pista, dependendo do local. Da mesma forma, é muito previsível objetos na pista, na rodovia, que podem cair de um veículo, que podem cair de um veículo que sofreu um acidente anteriormente. Então, isso é previsível e as concessionárias têm o dever de ficar fiscalizando e retirar esses objetos para evitar acidentes, que podem muitas vezes ser, inclusive, acidentes graves. E para justificar ainda mais o direito do consumidor, nesse caso, do serviço prestado pela concessionária ser indenizado, ele vai citar o direito básico à efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos, conforme é previsto no artigo 6º, inciso 6 do CDC. E que, por isso, não seria lícito afastar a responsabilidade civil das concessionárias e submeter a vítima de um acidente a um martírio de identificar o suposto proprietário do animal que ingressou na pista e demandar esse proprietário judicialmente produzir provas sobre a propriedade do semovente. Semoventes são animais, né? Porque, para o direito, animais são coisas que se movem sozinhas. E, enfim, então, não seria justo para o consumidor ir atrás e ele ter que descobrir de quem que é esse animal para poder demandar o dono do animal. Aqui a gente está falando de um fornecimento de serviço. Então, a concessionária tem que indenizar e, se a concessionária quiser, ela que vai atrás do dono do animal para daí exercer o seu direito de regresso. Então, foi com base nesses fundamentos que, por unanimidade, foi negado o provimento ao recurso especial da concessionária e fixada, como sempre nesses casos, a seguinte tese: as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, ou seja, responsabilidade objetiva, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões. E aí, pertinente de novo a ressalva que eu fiz no começo do vídeo. Apesar de a tese falar e o caso concreto ser específico de animais na pista, eu não vejo motivo, pelo menos agora nesse momento, sem analisar um outro caso concreto, para que os mesmos fundamentos utilizados para a presença do animal na pista não sejam utilizados para outros casos que tenham objetos na pista, uma roda, um parafuso, qualquer coisa na pista que envolva um acidente. A concessionária cobra, né, o pedágio, enfim, e ela tem o dever de proteger as pessoas que estão andando e elas tomaram todas as precauções, estão na velocidade correta também, há tempo de verificar, mas se elas estão na rodovia, elas não podem ser prejudicadas por objetos que não deveriam estar lá
na pista, inclusive animais, como foi o caso concreto, mas também qualquer outro objeto. Lógico, cada caso é um caso e às vezes existe uma peculiaridade muito específica, mas, como regra, eu entendo que esse entendimento da responsabilidade objetiva se aplica para qualquer objeto que esteja na pista. Mas, enfim, esse foi o precedente analisado hoje. Espero que tenha gostado, que tenha entendido. Se com quaisquer dúvidas, deixa aqui nos comentários. Deixa aqui também suas opiniões, se você concorda com o entendimento que foi adotado pelo STJ, se você discorda. Também deixa aqui suas críticas, sugestões de outros precedentes que você gostaria que eu analisasse aqui no canal. De novo, não esqueça de se inscrever, dar o seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar pelo assunto. Muito obrigada e até semana que vem.